Eu estava com você desde o início desta prova. Se você não observou todos os dias, eu estava na alva, nos primeiros raiares do sol, quando nascia o dia, eu estava lá te observando, eu estava junto com você. Hoje eu vou te revelar qual foi o motivo de você passar por isso. E também eu vou te mostrar como você pode vencer no meio desta prova. E também vou lhe explicar que tudo que você possuía não era mérito próprio, mas era a minha graça que estava sobre a sua vida e ainda continua sobre você. Em nenhum momento eu te abandonei. Chegamos hoje à lição de número 12, e é isso que Deus vai falar para Jó, quando Deus se revela ao homem. A lição de hoje está maravilhosa, nós vamos falar sobre o maior erro de Jó. Também vamos falar como Deus vai dar força para Jó se recuperar, entender o que ele está passando e como ele vai vencer o Leviatã. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, eu sou superintendente da Escola Bíblica aqui na sede da Assembleia de Deus de Marília, congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e é uma alegria poder te ajudar, poder compartilhar com você aqui o estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando você que aqui embaixo vai ter um link para você baixar os slides em PowerPoint e em PDF. Também vai ter aqui para você um link para entrar no nosso canal do Telegram, onde nós deixaremos somente as duas últimas lições disponíveis. Sempre que entrar uma a mais, uma vai ser tirada. E também, no e-mail, você vai receber todas as nossas novas aulas. Então, se você já é cadastrado, verifique lá na sua caixa de e-mail ou na caixa de spam do seu e-mail, porque eu já lhe enviei esta lição de hoje que nós estamos falando aqui. Depois que terminar o trimestre, nós vamos tirar algumas aulas daqui e vai para a nossa área de membros, a tutoria EBD online. E nós vamos abrir vagas agora, no final do ano, e gostaria muito que você estivesse lá conosco. É uma pequena taxa para mantermos a plataforma e você vai receber os 4 próximos trimestres, aulas adiantadas. Nós também vamos criar ali dentro algo especial para os professores e é uma pequena taxa simbólica por ano, não é nem por mês. Você é o nosso convidado. Assim que abrir vagas, eu vou te avisar por e-mail ou por Telegram. Então vamos hoje à lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Chegamos então à lição de número 12 do quarto trimestre de 2020. Nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina. Também estamos falando acerca do sofrimento e da restauração de Jó. E eu quero deixar uma dica para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Você está perdendo uma grande chance de se aprimorar, de receber em primeira mão as nossas aulas, os nossos auxílios. Então, corre e se inscreva e faça parte da nossa família, porque aqui você vai encontrar, sim, aulas que podem te capacitar para melhorar aí a sua aula, o seu entendimento de todas as lições. Vamos lá, então, à lição de número 12. O nosso texto áureo está em Jó, capítulo 40, e o verso 6. Então, o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade. A verdade prática diz assim: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Observe que o nosso texto áureo diz, então, o Senhor. Todas as letras são maiúsculas. No livro de Jó, até agora nós ouvimos da boca de Jó, dos amigos de Jó, sobre o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, que tem todo o poder. Mas agora, esta expressão Senhor, ela é um pouco indefinida no nosso meio, devido à sua linguagem. Alguns falam Jeová, Yahvé, Yahvé, Javé. Enfim, nós não vamos entrar nesse mérito agora.
mas nós vamos falar do significado, que significa que é o Deus de perto, o Deus que contempla, o Deus que se comunica. Então, Deus, quando aparece agora para falar com Jó, Deus não vai vir como todo-poderoso, não que ele não seja, mas Deus vai falar com Jó como o Deus que está perto, que sempre esteve perto de Jó, mesmo transcendente, mesmo ele sendo bem distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica está em Jó 38, do 1 ao 4, Jó 39, do 1 ao 6, Jó 40, verso 15 ao 18 e o 24, Jó 41, do 1 ao 3. O verso de número 1 do capítulo 38 diz assim: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Depois disto o quê? Então nós vamos aprender aqui, só como lembrança, que depois disto, ou seja, depois de Jó perder a sua família, perder os seus camelos, as suas ovelhas, os seus bois, as suas jumentas, a sua riqueza, enfim, e também perder a sua saúde, passar pelo julgamento dos 3 amigos, dos 4 amigos, agora Jó, ele vai ouvir Deus falando com ele. Então, depois de todos os acontecidos, nós vemos Jó falando, vemos Deus falando com Jó. Lembrando que nós pensamos que esta prova de Jó, segundo o que nós vemos em Jó, capítulo 29, verso 2, que ela dura meses. Jó se lembra dos meses passados. Então, dá um entendimento aqui que ela tem alguns meses aí, a prova de Jó. Aqui também nós temos um ponto central, quando Deus se revela ao ser humano. Na introdução, nós vemos que trataremos de 4 capítulos, 38, 39, 40 e 41. E nos 4 capítulos, Deus não quer que Jó tenha a sabedoria de todas as coisas. É isso que é notável. Deus vai fazer aproximadamente 70 perguntas para Jó. E o que eu coloquei aqui embaixo é muito importante, porque Deus não quer que saibamos tudo o que ele faz, mas sim que lembremos quem ele realmente é. E é isso que ele vai tratar com Jó. Aqui no tópico de número 1, nós temos a revelação de um Deus pessoal. O Deus que tem voz, é o Deus que fala. Após Deus falar no livro de Jó, no capítulo 1 e 2, no aspecto celestial, ele vai falar agora no capítulo 38 para Jó e os amigos. Lembrando que no capítulo 1 e 2, nós vemos, além de Deus falando, o personagem Satanás. E nós vamos entender que o que está sendo tratado no céu, para Jó, é oculto. Jó não sabe o que está acontecendo, o que Deus está falando, qual é a permissão de Deus e até que ponto ele chegaria nesta prova. Agora, aqui na Terra, nós temos a voz de Jó. No capítulo de número 3, Jó, ele já vai fazer o seu lamento depois da sua doença, depois de todas as percas. Ele vai fazer o seu lamento, começa ali, e essas vozes vão continuar pelo livro de Jó. Nós temos aqui a mulher de Jó, que também vai falar pouco, e na última aula eu vou falar um pouquinho dela, vou fazer uma defesa, e realmente eu acredito que ela não abandonou Jó. E eu vou mostrar alguns versículos disso na próxima aula. E depois nós temos os amigos de Jó. Nós temos Elifaz, que se apresenta falando que Jó está colhendo aquilo que ele plantou. Nós temos Bildade dizendo que é simplesmente um estado, que Jó está a um fio de ser lançado junto com os filhos de Jó, que Bildade fala que estava em pecado, e Jó está num fiozinho para ir para lá também. É um estado que Jó, se ele não se arrepender do pecado, ele vai para lá também. E também nós temos Zofar, que vai dizer que Jó está pagando pelo pecado que ele cometeu. E nós falamos agora na última aula sobre Eliú, que foi um dos que chegou mais próximo, porque ele começa bem. Ele começa falando sobre a reação de Jó no meio da prova. E depois ele também vai atacar Jó de pecado, nós aprendemos isso na última aula, mas foi um dos que abriu um pouco a mente de Jó. Ele abriu o caminho para Deus falar com Jó, porque até então Jó
no capítulo 31, falava muito dele mesmo, sobre a sua justiça pessoal. E Eliú vai dizer para ele que ele está se comportando mal e que ele tinha que passar por aquela prova. Bom, aqui no subtópico, no capítulo 1 ainda, no subtópico 2, eu coloquei para você lembrar que o capítulo 1 e 2 é Deus que fala com Satanás, e no capítulo 3, Jó vai entrar no túnel do sofrimento. Nós falamos disso na terceira aula, na quinta aula, se não me engano. Da terceira à quinta aula. E Jó, agora no capítulo 38, ele vai ver Deus se revelando a ele. Deus se revela a Jó. Lembre-se que do capítulo 3 ao capítulo de número 37, nós vamos ver várias vozes no livro de Jó, mas agora há uma revelação de Deus para Jó no final desta prova. Será que Deus realmente abandonou Jó? Será que Deus realmente virou as costas para Jó? E é isso que nós vamos aprender aqui. Aqui nós temos duas visões do comentarista que ele apresenta para somar na aula, cheio de suma importância. Ele vai falar acerca de Lucas, no capítulo 5, sobre a pesca milagrosa, que os discípulos lançaram a rede e nada apanharam, mas ouvindo a voz de Jesus, eles lançam a rede novamente e as redes ali, elas se enchem de peixes. E Pedro, percebendo ali quem estava com eles, a revelação da majestade divina, Pedro vendo isto, ele vai dizer, prostrado aos pés de Jesus, ele vai dizer, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador. E é isso que vai acontecer com Jó. Depois que Deus fala, ele vai ter essa revelação tão forte que ele vai falar que ele não sabia o que estava falando. E realmente Deus ele se comunica, Deus fala. E também temos aqui a segunda expressão que o nosso escritor coloca, que é em Êxodo, capítulo 19, do 16 ao 19, no versículo 16 ao 19, que Deus também fala com Moisés no Monte Sinai. O som da buzina ia se aumentando ali, o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em voz alta. Então nós vemos Deus também se comunicando aqui, não somente nesses dois pontos, mas em vários pontos na Bíblia. Deus se comunicando. Então nosso Deus, sim, ele se comunica com o homem. E aqui nós vamos ver agora Jó vendo Deus se revelar. Agora começa a chegar um redemoinho, onde Jó estava, provavelmente ainda no lixão, é claro, perto da sua casa. E agora isso vai nos mostrar que Deus não é impessoal, pelo contrário. Ele é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo, ou seja, ainda não acabou o sofrimento de Jó naquilo que nós vamos falar aqui. Jó, ele vai ter a sua vida transformada logo após Deus revelar para ele como vencer o Leviatã, que é o símbolo do mal. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E aqui no subtópico 3, ainda do capítulo 1, nós temos o Deus que está presente. Aqui nós temos no capítulo 23, alguns versículos, 3, 8 e 9, que diz assim, é uma fala de Jó. Ah, se soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se espero à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Ou seja, essa palavra diviso vem, eu não enxergo nitidamente. Deus está embaçado aos meus olhos. Não tem autenticidade no meu buscar em encontrá-lo. Eu não estou vendo Deus. E esta expressão, ela é falada muitas vezes, o El Shaddai, o Deus soberano, forte e poderoso no livro de Jó. Então, o homem de Uz, ele achou que Deus havia abandonado, ele está falando, não está nítido para mim. Desde o capítulo 3 até a sua última defesa no capítulo 31, Jó, ele está procurando Deus no sofrimento, ele não consegue enxergar.
E é isso que vai ser tratado nesta lição. E agora nós temos o capítulo 2, a revelação de um Deus sábio. Agora Deus, ele vai se revelar para Jó, no capítulo 38, do 1 ao 7, e Deus coloca Jó na posição de homem, na posição de criatura, e o convida a contemplar o universo e o seu funcionamento. Olha, até agora nós vemos um Jó que achou que sabia tudo. É esta expressão mesmo. Achou que tudo o que ele tinha era pelo seu mérito, que era justiça própria, que agora nesta prova ele não merecia passar por isso. E agora Deus vai dizer para Jó: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu coloquei o cordel ou a linha de medida? Onde você estava quando as estrelas, e aqui está falando sobre os anjos, louvavam o meu nome, Jó? Jó não tinha resposta para isso. É óbvio que Jó não tinha como responder como Deus criou. Mas sim que Jó não existia nessa época. Eu poderia falar, Senhor, eu não existia nessa época. Mas na realidade Deus sabia que Jó não existia. Mas Deus vai mostrar para ele uma mecânica celeste, algo que acontece que Jó não estava percebendo, que Deus, ele é sim o El Shaddai, mas ele é o Senhor que contempla tudo. E esta mecânica celeste agora vai mostrar alguns cuidados de Deus para o nosso entendimento. E aqui, no capítulo 38, no verso 8, Deus vai fazer uma pergunta para Jó. Ou quem encerrou o mar com as portas quando irrompeu a madre? Ou seja, da onde saiu a primeira fonte das águas, quando eu tracei limites e disse, até aqui você vai vir, você não passará adiante. Aqui tem aqui um mar, uma linha vermelha para você ver aqui no slide, que Deus ele fez um risco e deu ordem para o mar não passar. Quando você for no mar a partir de hoje, observe o mar. As ondas vêm com muito orgulho, mas quando chega num certo limite, ela tem que se quebrar. Eu fico imaginando que Deus pegou a ponta do dedo, né? Usamos aqui uma expressão para entender Deus, e ele passa um risco e diz, mar, daqui você não passa. Meu Deus, olha que Deus está falando para Jó. E agora, essa parte é muito importante, e a primeira vez que eu li isso daqui, eu me emocionei para entender, por entender, como Deus age nas minúcias. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem amanhã, fizeste a alva saber o seu lugar? Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, você está dizendo que eu criei inimizade, que eu abandonei, que eu não falei contigo. Mas, Jó, todos os dias de manhã, no começo do dia, quando saía os raios solares, você deitado aí, Jó, com essa doença, eu estava nos raios solares no começo do dia, juntamente com você nessa prova. Eu não te abandonei, Jó. Eu sempre estive contigo nas minúcias, nos pormenores. Logo no começo do dia, eu sempre me apresentei para você e você não conseguiu me enxergar. E é esta forma que Deus começa a falar com Jó. E aqui nós temos o 38:14, que a terra se modela como barro, né? Tem um selo. E aqui eu coloquei esta expressão para você ver que antes e depois do selo existe uma forma, e depois de Deus selar o homem, tem uma forma diferente. Aqui também lembra esta alusão de selo, de cera, mas também tem um forte aspecto de barro, assim como o vaso.
que depois de passarmos por uma modelação de Deus, nós chegamos da forma que Deus quer. Então entenda que Jó, ele tinha esta forma aqui no slide, a forma dele, o jeito dele, mas Deus queria trabalhar e moldá-lo. Deus queria trabalhar em algumas áreas da vida de Jó, e foi por isso que Deus permitiu o sofrimento. Nós temos aqui, ainda na revelação de um Deus sábio, o subtópico 2, que agora vai sair da dinâmica celeste, vai entrar na dinâmica da vida, os pormenores. Deus está falando para Jó que ele é o Senhor que acompanha de perto. E ele vai dizer: caçarás porventura presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos quando agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Ou seja, Jó, quem que mata a fome dos leãozinhos todos os dias? Quem que cuida desses animais, Jó? Olha o esplendor que tem os leões, e os seus filhotinhos são realmente cuidados por Deus. Imagina você, Jó. Era isso que Deus estava falando para Jó. E aqui ele está falando dos pintainhos. Ele está falando de coisa pequena aqui, dos filhotinhos. Quem prepara ali aos corvos o seu alimento com os pintainhos, seus filhotinhos, andam vagueando por não terem que comer. Ele está dizendo: Jó, eu cuido dos passarinhos. Eu me lembro da expressão de Jesus dizendo que os pássaros não trabalham, mas o Pai Celestial cuida deles nas minúcias. Imagina nós, imagina de Jó, imagina da sua vida que está escutando essa aula, como Deus cuida de você nas minúcias. E é isso que Deus está falando com Jó. Eu sou Deus que cuida da minha criação, dos animais. Imagina de você, Jó. Eu sempre estive contigo. E aqui eu coloquei para você entender que Deus faz aqui perguntas no capítulo 39 para Jó. Deus vai usar animais selvagens para fazer perguntas para Jó. Aqui nós temos o nascimento das cabras e das corças. Deus vai dizer: Jó, quanto tempo demora a cabra para dar a sua cria? Hoje nós sabemos, né? Se a gente entrar na internet, aproximadamente, alguns falam que é 6 meses, mas Deus fala que acompanha essa cria da cabra, ela não está sozinha. Quando ela dá ali a sua cria, cessa-se a sua dor. Faltou aqui eu colocar sobre o jumento selvagem, que é do verso 5 ao 8, que, na nossa expressão aqui, o jumento ele não é inteligente, mas nós entendemos que no Oriente é sim um animal que sai e não quer nem ouvir o barulho da cidade, e ele não pode ser domado. Também está falando sobre o boi selvagem, não o boi do campo, mas o boi selvagem, a sua força, sua habilidade, que ele não pode ser domado. Está falando também sobre o avestruz, que ele não é muito inteligente, ele bota os seus ovos no chão e às vezes é um lugar fácil para as pessoas pisarem ou para algum outro animal pisar. E ele não cuida dos seus filhos, ele não tem essa inteligência nem para cuidar dos seus filhos. Mas ele tem uma habilidade de correr, ele corre mais do que os cavalos. E ele não se deixa aqui ser domado. E aqui também vai falar sobre o cavalo, a criação do cavalo, a sua habilidade, a sua coragem. E depois, por último, Deus vai falar sobre a águia e o falcão, que sem esforço nenhum, eles alcançam alturas inimagináveis. Ou seja, Deus, em todos esses animais selvagens, Deus está mostrando para Jó que ele cuida de todos. Mas eu vou resumir para não ficar cansativo, numa seguinte frase: esses animais não se deixavam ser domados. E Jó, no meio daquela prova, estava como esses animais. Ele não queria aceitar aquela prova. Ele estava com um sentimento parecido com o desses animais. Ele não deixava
ser domado, ele não aceitava aquela situação. Eu coloquei aqui, no subtópico 2 ainda, no parágrafo 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Deus vai agora começar a falar com Jó, sim, mas Deus, em tudo isto, está mostrando para Jó que ele o conhecia em partes, ou seja, Jó não conhecia totalmente o Deus que ele servia. Jó tinha sido guardado por ele desde o primeiro dia da sua provação. Jó não estava aceitando a provação, assim como os animais não se deixavam ser domados. O pensamento de Jó, os pensamentos de Jó são esses, eram esses. Deus o havia abandonado. Ele queria entender a razão do silêncio de Deus. Se sentiu sozinho e abandonado. Ele pensava que Deus tinha se escondido para não ouvir a sua defesa. Esses eram os pensamentos de Jó. Foi o maior erro de Jó. Nós vamos entender isso. Eu coloquei as 5 etapas que Jó passou. A primeira etapa, logo no capítulo de número 3, Jó se recusa a acreditar na situação. Como que um homem como eu, que faz tudo certinho, estou passando por isso? Depois vem a raiva. A tristeza, então, dá lugar à revolta. Por que que Deus não tira logo a minha vida? Por que que não acaba logo esse sofrimento? Eu quero dizer para você que Jó não se revolta num sentimento de pecar contra Deus, mas ele não aceita a situação para si. E dentro dele, ele não aceitava aquela situação. Cuidado com a teologia que está sendo pregada hoje. Você não pode estar passando por isso. Se revolte, dê a volta por cima. Mas quando vem a prova de Deus, mesmo que a gente não aceita, mesmo que a gente se revolte, a gente passa. E isso que Jó estava passando. Depois da negação e da raiva vem a negociação. Você começa a fazer acordo consigo mesmo ou com o seu Deus. Jó queria falar com Deus, queria se apresentar para Deus, queria entender por que estava passando por aquilo. E ele estava agora fazendo um acordo consigo mesmo, dizendo: eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso? Eu sou o olho do cego, mas ele nunca ficou sem enxergar. Eu sou a perna do coxo, mas nunca lhe faltou uma perna. Eu faço trabalho social, mas ele nunca tinha recebido uma ajuda. Então ele vai querer negociar, uma negociação. E aí, nesse momento que é muito perigoso a gente se desviar. Quantas pessoas não entendem isso e tentam sair do sofrimento rapidamente e não esperam a revelação de Deus? Graças a Deus, Jó, ele chega ao final dessa revelação. E depois o quarto aspecto de depressão, uma grande tristeza por não ter respostas. Uma grande tristeza por não ouvir Deus falar. Por que está acontecendo esse sofrimento? Às vezes uma pessoa está no leito, está com uma situação familiar difícil, ministerial, e Deus não responde. E se isso está acontecendo com você, passa para a quinta fase. Quando Jó aceitou a situação e escolheu passar por ela, as coisas mudaram para Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. E como é que Jó ele entendeu isso? Nós vamos aprender agora. Agora nós temos no tópico 3 a revelação de um Deus poderoso e justo. E aqui vai aparecer 2 personagens, o Behemoth, ou Bemote, e o Leviatã. O Senhor aponta para 2 grandes criaturas, Behemoth e Leviatã, e instrui Jó sobre a extensão e o poder de sua criação. O livro de Jó descreve o Behemoth, que domina a terra, como o chefe dos caminhos de Deus. O Leviatã é um monstro marinho, é o rei de todos os filhos do orgulho. Agora Deus vai se revelar para Jó e vai sim mostrar 2 criaturas com uma força bruta por excelência.
e nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Nós temos o Berremote, que está em Jó, capítulo 40, do 15 ao 24. Nós temos aqui um entendimento de alguns escritores que o berremote pode ser o hipopótamo. Alguns falam que é o elefante. Particularmente, entendendo, sim, e respeitando o campo teológico que ele é de respeito, eu acredito que é um ser na Terra, na dimensão de um dinossauro. A maioria dos escritores que eu vi tem esse pensamento, sim, devido à sua estrutura. Nós não vamos falar muito da sua estrutura, mas a sua cauda é como um cedro. Então, a sua cauda é muito grande aqui no entendimento. E a sua cauda do elefante ou do hipopótamo, né, não é tão grande assim. E está falando um pouco sobre a sua estrutura, que os ossos, né, são como tubos de bronze, ou seja, são grossos. E a ossada é como uma barra de ferro. Imagina, é uma estrutura fantástica, como se fosse a estrutura de uma casa, né, de uma laje, de um alicerce, aquela estrutura para movimentação. E ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Só que aqui é muito importante falar sobre esse animal, porque fala que ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, ou seja, um animal que ele existiu. É um animal que, se você olhar, ele vai ser herbívoro, ele vai comer coisas do pasto. Ele é enorme, porque mesmo na enchente do Jordão, ele fica ali tranquilo, porque sabe que não vai ser afogado pelo seu tamanho. E é impossível um homem caçar esse animal. É impossível um homem vencer esse animal. E eu coloquei ali, no último grifo nosso ali, em negrito, que ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez, o proveu da sua espada. Ou seja, somente Deus poderia vencer. E aqui Deus vai abrir um leque dessa espada para a gente entender que esta criatura só poderia ser vencida com a espada de Deus. Ou seja, não seria ao modo do homem caçar com a sua própria força. E é esse entendimento que Deus vai dar para Jó agora, que ele só venceria esta prova através da espada de Deus. E aqui começa um grande aspecto de entendimento para Jó. Agora nós vamos falar sobre o Leviatã, que é o rei de todos os filhos do orgulho. Ou seja, ele é um símbolo, uma representação de Satanás. O poder deste é o ódio, o orgulho e destrutividade de todos os poderes do mal. Ou seja, Deus agora vai entrar falando sobre o Leviatã. E Jó sabia do Leviatã. Jó 3,8 diz assim: amaldiçoem aquelas que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Está logo no capítulo 3, no verso 8, no lamento de Jó. Ou seja, quando Jó ele percebe a sua situação, ele quer chamar aqueles que trabalham com magia, com coisas ocultas. Desperte o Leviatã, desperte aí esse símbolo do mal e que traga o dia que ele nasceu. Jó está brincando aí, ele está mexendo com algo que ele não conhece, que na capacidade humana ele não conseguiria vencer, mesmo com a sua justiça própria. E é isso que nós vamos tratar agora, aonde Jó vai ter grande vitória. Aqui em Isaías, capítulo 27, o verso 1, vai dizer que Deus castigará com a sua dura espada. Lembra da espada? O grande Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa. Ou seja, esse Leviatã é sim, aqui um símbolo do mal, é algo que pode ser denominado como o inimigo da nossa alma, como o Satanás mesmo.
E somente a espada de Deus pode derrotar esse inimigo. O homem não pode derrotá-lo com sua própria força. Precisamos da espada de Deus. E é esse entendimento que Jó vai ter agora. Deus vai revelar para ele quem está lutando contra ele, contra Jó. E Deus vai mostrar para ele que Jó, desde o começo, está lutando errado. Ele está lutando com a sua própria justiça, com os seus próprios pensamentos. E eu vou deixar alguns comentários entre alguns versículos aqui, para você entender de uma vez por todas acerca do Leviatã e o que está acontecendo aqui no livro de Jó. Deus agora vai mostrar para Jó, através do Leviatã, quem era o seu verdadeiro inimigo, ou seja, como Satanás estava atrás de tudo isso e como Jó poderia mudar a situação. Capítulo 41, verso do 1 ao 5. Aqui Deus usa uma expressão, lembrando do capítulo 3, do verso 8, é uma expressão que é uma incapacidade humana para lutar contra o inimigo. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicarás súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo? Ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou prenderás para tuas meninas? Ou seja, Deus está dizendo assim, ô Jó, você acha que sozinho você pode resolver essa situação? Você pode pegar uma linhazinha, colocar aí numa varinha de pescar e puxar o Leviatã como se fosse um peixinho? Pôr uma cordinha na boca dele aí, um anzolzinho no seu nariz? Olha que interessante. Deus estava escutando Jó lá no capítulo 3, no verso 8. Você acha que você pode pegar o Leviatã, Jó, o seu inimigo, colocar numa gaiolinha e domar e mostrar? Você acha que você pode negociar com ele, ser o servo dele para sempre? E é isso que Deus vai começar a falar com Jó, sobre o Leviatã, sobre quem estava causando isso na vida de Jó e que Jó estava lutando com a sua força própria. E aqui nós temos Jó 41, do verso 6 ao 11, que vai continuar dizendo que você acha que os seus amigos aí, os teus companheiros, podem fazer um banquete, pegar ele e repartir, encher a sua pele de gancho? Você acha que pode atingi-lo com os arpões a sua cabeça? Você acha que vai ter esperança para o homem derrubar o Leviatã? E Deus vai mostrar para Jó algo importante, que quem ousa se erguer-se diante de mim, Jó? Deus vai mostrar para Jó que somente ele pode vencer o Leviatã. Quem primeiro me deu para que haja para retribuir, ou seja, tudo que está debaixo do céu é meu. Ou seja, tudo que está abaixo de Deus, porque não tem nada acima, é dele. Ele está dizendo, Jó, a única maneira que você tem de vencer o Leviatã é comigo, porque nada pode diante de mim. Não importa a força ou inteligência humana, somente com o poder de Deus pode-se vencer o Leviatã. Paulo entendeu isso e vai falar isso lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as potestades e principados. E não é sem armadura, é com a armadura de Deus que nós vencemos o Leviatã. Então, Deus está dizendo, Jó, o único que pode vencer o Leviatã sou eu. E eu vou só fazer uma expressão aqui, não denegrindo ninguém, mas nós devemos ter um grande cuidado em dizer que está pisando na cabeça de Satanás. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque Deus está falando que diante dele, somente Deus pode o vencer. Olha que interessante.
É claro que tem todo o aspecto da divindade aqui, mas ele é o antideus, ele é aquele que vai ser vencido, sim, por Deus depois dos mil anos. Não vou entrar em escatologia aqui, mas a gente entende que Deus está mostrando para Jó que sozinho ele não vai vencer. E aqui do capítulo 41, do 12 ao 7, Deus vai revelar para Jó o que está acontecendo com Jó. E ele vai dizer sobre esse ser, esse Leviatã, que tem as suas escamas fechadas. E é onde está o seu orgulho. Ou seja, ele ri-se do homem, ele dá risada. Se alguém quiser fazer guerra contra ele, um pouquinho à frente, mas ele é orgulhoso. As suas escamas são fechadas e ele é orgulhoso. Ou seja, as armas naturais são inúteis para vencê-lo. Somente com o poder de Deus podemos vencer. E olha que interessante que Deus está revelando para Jó. Deus estava revelando para Jó que esse sentimento está em Jó. Que Jó está tendo um orgulho hipócrita. Que Jó achou que por fazer e ser reto, ser um bom cristão, vamos falar a verdade, ser uma pessoa de Deus, ele não passaria pela prova e com os méritos próprios ele poderia lutar contra isso. E a gente aprende que realmente era impossível Jó vencer essa prova, esse Leviatã, com as suas armas naturais. E aqui Jó 41, 18 ao 21 vai dizer que da sua boca sai fogo, sai faísca, das suas narinas procede fumaça como uma panela fervente, uma panela de pressão, no caso, uma grande caldeira. E a gente entende, então, que o orgulho está em Satanás e da sua boca sai fumaça. Alguns escritores falam que pode ser um jacaré, mas o jacaré pode ser domado. O jacaré não sai fogo da sua boca. Eu fico com Isaías 27, fico aqui sim que esse Leviatã simboliza o mal, e não é um jacaré. Mas eu respeito quem fala que ele é um jacaré, com todo respeito. O ensino da palavra de Deus é respeito. Mas olha que interessante, da sua boca sai fogo. Deixa eu só falar uma coisa interessante. Nós temos o fogo verdadeiro e o fogo falso. Na divindade, que nós entendemos como trindade, nós temos a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos falar no próximo trimestre. E nós temos aí um aspecto de fogo, um fogo bom, mas também nós temos o fogo falso. E não existe trindade satânica, é a tríade satânica, porque eles não são um só. Nós temos o anti-Espírito Santo, que é o falso profeta. Nós temos o anticristo, que nós já sabemos que ele é o anticristo, o nome já fala. É um líder político. O falso profeta é um líder religioso. Nós temos o antideus, que é Satanás. É uma tríade, não uma trindade. E existe um fogo falso. E a gente sabe muito bem alimentar o fogo do Espírito Santo, que é oração, jejum, palavra, louvor. Nós tiramos um tempo reservado para se renovar como homem espiritual. E isso acende a chama dentro de nós. Mas o que revela o nosso coração aqui é que Satanás coloca um orgulho no coração do homem. Satanás ele vive do orgulho e da destruição. E é como um fogo, o que dá a entender no texto. Que quanto mais a gente se orgulha, a gente fica orgulhoso, mais esse fogo acende dentro de nós, do orgulho, da soberba, da hipocrisia. E Jó não tinha percebido isso. Ele achou que tudo o que ele fazia trazia uma justiça própria, que o que ele tinha era devido aos seus atos. Mas aqui nós vamos entender que nasceu no coração de Jó esse fogo.
o fogo do orgulho, o fogo da hipocrisia, de achar que, por ser ele o homem mais rico do Oriente, fazer tudo o que ele fazia, ele não merecia passar por aquilo. Ele achou que ele era, assim, ali, um homem intocável. Ele não aceita passar por aquela prova. Qualquer que se aproxima de Satanás recebe fogo maligno, o fogo do orgulho da destruição. Nós já aprendemos aí várias vezes que o inimigo ele quis subir com a sua altivez e esse fogo se alastrou dentro dele, é um fogo da destruição. E não se engane, pode ser que você não está passando assim como Jó, mas se você acha que você é melhor do que os irmãos da sua igreja, esse fogo pode estar se acendendo dentro do seu coração. Se você acha que é melhor do que o seu pastor, esse fogo pode estar se acendendo dentro do seu coração. Se você acha que é o melhor pregador, que é o melhor cantor, que é a melhor pessoa, o melhor dizimista, toma cuidado, porque esse fogo pode se acender, o fogo do orgulho dentro do seu coração. E é isso que Deus está falando com Jó. Jó, esse orgulho pelo que você fazia, por quem você era, te trouxe até aqui. Eu precisava trabalhar nisso, te mostrar que não é a sua justiça própria, mas é a minha graça que cuida de você. É isso que Deus está falando. E aqui nós temos o fechamento do assunto sobre o Leviatã, que dá o discernimento para Jó. Ele vê tudo que é alto, falando sobre o Leviatã. É rei sobre todos os filhos da soberba. Interessante que a soberba você não vê, mas as pessoas vê na sua vida. As pessoas elas enxergam em você que você é soberbo. Enxerga na gente um pouco de soberba. E aqui vai dizer que ele é rei. Ele reina no coração dos filhos da soberba. Ou seja, aquele que acha que é bom, que ele é intocável, que ele faz tudo e não pode ser tocado. É aí que entra a soberba. Esse fogo se aquece no coração do homem. E aí Deus vai revelar para Jó isso. Jó, você não aceitou a prova desde o começo e poderia ser diferente. Deus está colocando Jó no lugar de criatura. E Deus está mostrando para Jó que ele não pode vencer o Berremote e o Leviatã sozinho. Ele está dizendo, Jó, você precisa da minha espada, você precisa de mim para vencer isso. E é isso que eu estou trabalhando, eu estou te moldando, Jó. Aqui no tópico 3, no subtópico 2, nós temos a revelação da justiça e graça para Jó. Estava definida, a revelação da justiça e graça para Jó estava definida em 2 etapas. A primeira, Deus sempre trata com justiça o ímpio e o justo. Mas por que o ímpio ele vive bem, ele come bem, ele se diverte, ele faz tudo aquilo e para ele nada é pesado? Na realidade, ele está passando um cartão de crédito e a conta dele vai ser muito grande no final. Ele vai se apresentar no final por tudo que ele fez. Mas por que o justo então sofre? O justo está com uma poupança. Ele está investindo, ele vai receber esse valor no final da sua vida se ele não receber em terra. Assim como o ímpio, o justo também tem algo reservado para ele no final. E como poderia Jó se justificar diante de Deus? Todos os argumentos seriam em vão, pois somente a graça de Deus nos justificaria. Quero lembrar você que Jó, ele tem esse aspecto aí sim, de querer se defender, de querer se justificar. Nós falamos sobre isso no capítulo 31, deixamos bem explicado que Jó queria, por conta própria, provar para Deus que ele não merecia aquilo. Será que Deus não sabia tudo o que ele estava passando? É claro que sabia. Deus sabe de tudo o que acontece conosco. E os nossos méritos, a nossa justiça,
ela some no ar, ela não tem peso nenhum. E nós temos que entender que não é a nossa justiça, não é o que a gente faz, não é o que a gente é que muda os planos de Deus, que nos protege, mas sim a sua graça. E aqui eu coloquei, na realidade, o Jó estava vivendo um orgulho hipócrita, confiando em sua própria justiça, pensando que Deus tinha o abençoado devido às suas obras. Estava confiando em si mesmo e não na graça de Deus. E aqui aprendemos com Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Receba a espada de Deus. Resisti ao diabo, receba a espada de Deus, e ele fugirá de vós. Então, quando Jó entende isso, ele sai do caminho da soberba e entra no caminho da humildade e se sujeita a Deus. Ele entende por que ele está passando e aceita o que ele está passando. E quando ele aceita, e não pode ser aqui de forma excludente, como nós entendemos, ou você não aceita, ou você aceita, ou você murmura, ou você adora. E quando você adora, quando você aceita passar por Deus nesse túnel, você resiste ao diabo e ele foge, ele desaparece, porque Deus tem uma espada para nos livrar de todo o poder maligno. Agora já começa a entender a graça de Deus. Deus abre o véu para mostrar para Jó o que está acontecendo. Ele precisa confiar completamente na graça de Deus para vencer o poder de Satanás, ao invés de confiar na sua própria justiça carnal. A nossa conclusão diz assim: nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Cabe, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por chegar até aqui e eu desejo para você que está assistindo essa aula um Feliz Natal. Que Deus abençoe de uma forma especial a sua família, um belo final de ano. Eu sei que nós vamos trabalhar nesta aula agora no final de ano, próximo ao Natal, e que Jesus nasça no seu coração, não somente no dia 25, mas todos os dias. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi uma alegria estar com você aqui, compartilhando para que você tenha a sua aula de excelência. Deus abençoe a sua vida.